Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, sou professor de termodinâmica metalúrgica e a gente vai continuar aqui com a nossa última parte, né, que é a físico-química de desoxidação dos aços, né? E a gente vai agora a gente chega num momento da disciplina em que boa parte das aulas elas vão ser curtas, tá? Entretanto, elas envolvem conhecimentos diversificados de coisas que a gente já viu anteriormente, tá? Então, e nessa aula especificamente, tá, a gente viu anteriormente lá a teoria do refino na parte anterior, né, a teoria do refino oxidante, que acaba empurrando bastante oxigênio para dentro do meu aço. E nessa primeira parte a gente viu uma introdução da fisicoquímica da desoxidação do aço, mais abordando uma questão analítica do que analítica não, mas como que eu posso dizer assim, uma questão de por que a gente faz, por que é importante estudar a fisicoquímica da desoxidação dos aços, né? E agora a gente vai se encaminhando mais para o final da nossa disciplina, né? E aqui a gente vai vendo como o que na aula de hoje especificamente a gente vai olhar, vai tentar visualizar o que acontece com o oxigênio dentro do aço, numa questão mais abordando o diagrama de fases e tentando olhar isso casando com a etapa de refino do nosso aço, tá? Então a gente pega conceitos lá de gases, vai pegar um pouquinho de conceitos anteriores ainda à própria disciplina de termodinâmica metalúrgica, que é aprender a ler esse diagrama de fases aqui, e aí através disso a gente vai aprender um pouquinho o que acontece com esse oxigênio quando ele está dentro do aço, tá? Então, na aula de hoje, tá, a gente vai usar esse diagrama. Eu, infelizmente, não consegui um diagrama de melhor resolução. Se vocês verem aqui, a gente tem o eixo da temperatura. A temperatura começa em 1300 e 1700. E aqui a gente tem percentual em peso de oxigênio, tá? O que a gente quer ver aqui exatamente, tá? A gente tem aqui a temperatura de 1600 graus, tá? Que é mais ou menos a temperatura que a gente tem no fim da etapa de refino do aço, tá? Então, antes dele, da gente ter que desoxidar ele, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, eu vou mostrar a temperatura onde tudo inicia, eu vou pegar uma régua, né? E a gente vai desenhar aqui uma reta que mostra a temperatura onde as coisas se iniciam. Então, as coisas iniciam a 1600 graus, vou botar um ponto da régua a 1600 graus e o outro aqui num ângulo de 0 graus, tá? E aí a gente vai pegar, a gente está a 1600 graus aqui nesse diagrama, então a gente está bem aqui, tá? A gente começa a essa temperatura, tá? E a 1600 graus a gente consegue dissolver, ó, a gente consegue dissolver cerca, ó, isso aqui exige um pouco de conhecimento de leitura de diagrama de fases, tá? Então eu espero que vocês estejam razoavelmente bem nessa questão, tá? Então aqui, vou pegar uma outra cor, tá? Vai demandar cerca de, eu evidentemente esse valor eu não estou inventando, eu estou olhando aqui na minha colinha, né? Então vai demandar 0,23% de oxigênio. Então o que significa isso? O ferro líquido, tá? O oxigênio está dissolvido dentro do ferro líquido, tá? Desde que eu tenha até 0,23% em peso de oxigênio. Porque o que acontece se eu tiver um pouquinho mais que 0,23? Eu vou ter ferro líquido cheio de oxigênio dissolvido e também junto disso eu vou ter uma fase de óxido de ferro, tá? A wustita. Tá? Então eu vou ter aqui o óxido de ferro envolvido nessas reações, tá? Ele é a nossa famosa wustita, tá? Então é wustita, tá? É o nosso óxido de ferro envolvido nessas reações aqui, tá? Então o que eu estou estabelecendo aqui? O aço líquido, tá? Nas temperaturas lá de fim do processo de refino, ele dissolve até 0,23% de oxigênio dentro da liga de ferro, né? Dentro do aço, tá? Entretanto, tá? Na prática industrial,
não é bem o que ocorre, tá? O que ocorre na prática industrial é que a gente tem habitualmente teores, eu vou pegar uma outra cor aqui, tá? A gente tem teores da ordem de, vamos pegar a régua, tá? Teores abaixo desse nosso valor aqui, tá? Então, teores habitualmente do nosso aço aqui, tá? Quando a gente está produzindo aço, a gente tem um teor abaixo de 0,16%, tá? Então, esses são os teores de trabalho dentro de um processo, dentro dos processos de refino do aço, tá? Por exemplo, no conversor LD, tá? No conversor LD, vou trazer aqui, o conversor LD, a gente tem um teor máximo 0,1% de oxigênio, tá? E aí vocês podem imaginar assim, vamos pensar então, vamos trabalhar com a situação específica do conversor LD, tá? Que a gente tem 0,1 de oxigênio, e aí eu vou pegar a régua aqui e vou mostrar para vocês como que ocorre, o que acontece com o oxigênio num aço, num conversor LD, com um teor típico de 0,1% de oxigênio, tá? Então, no conversor LD é no máximo 0,1. Então, os teores são menores que 0,1. Tá? Então, vamos imaginar aqui, vamos fazer nosso exercício de leitura de um diagrama de fase, né? Então, aqui o que acontece? A gente tem ferro líquido, tá? Esse ferro líquido tem oxigênio dissolvido dentro dele, tá bom? A gente vai descendo a temperatura e percorrendo esse caminho aqui, ó, dentro dessa reta que eu desenhei aqui. Quando a gente chegar na temperatura, nessa temperatura aqui, ó, a gente vai fazer o que? A gente vai produzir o que? Aqui, a gente vai produzir ferrita delta. Aqui, ó, ferrita delta coexistindo com ferro líquido. Tá? Então aqui a gente começa a produzir ferrita delta. Então se a gente olhar aqui, der um zoom ali, ó, vamos dar um zoom ali, a gente está vindo aqui, aqui a gente chega num campo onde a gente vai ter a ferrita delta, tá? Isso aqui é uma tentativa de desenhar esse delta aqui, tá? Mais o ferro líquido, tá? Com oxigênio dissolvido, lembram? Que o oxigênio está dissolvido no ferro líquido, tá? E aí vai ter um dado momento em que todo o meu material, aliás, eu vou formar o que? A partir desse ponto aqui de transição aqui, ó, desse ponto aqui, eu vou formar o que? Eu não vou ter mais ferro líquido, eu vou ter o que? Eu vou ter ferrita delta, uma fase de ferro, tá? Vou ter ferrita delta mais um óxido líquido, tá? Que óxido seria esse? A wustita. Tá? Então imaginem só, a gente está solidificando o aço, estou formando um óxido líquido dentro do meu aço, e ele vai ficar onde? Ele vai ficar nos contornos de grão da minha ferrita delta. Tá? E aí quando eu chegar em 1401 graus aqui, ó, eu vou ter a formação da ferrita delta vai se transformar em ferrita gama, tá? A nossa popular austenita. Tá? A gente não trabalha muito, né? Nós engenheiros metalúrgicos, nós não trabalhamos muito com ferrita delta, a gente trabalha com a austenita e com a ferrita, né? E a austenita, ela continua coexistindo com óxido líquido, tá? E essa quantidade de óxido líquido, quanto mais para cá, maior a quantidade de óxido líquido. Tá? Então, por isso a gente tem que sempre pensar em minimizar ao máximo. Por quê? Lembrem que eu falei, o óxido líquido vai ficar nos contornos de grão. Tá? Então, significa o quê? Quanto mais para cá essa reta de composição tiver, maior a quantidade de óxido líquido, maior a quantidade de defeito no contorno de grão. Você já deve ter aprendido anteriormente que quanto maior a quantidade de defeito no contorno de grão, pior a qualidade do meu aço. Tá? E aí, o que acontece? Quando a gente for baixando a temperatura, tá? Vai chegar um momento em que esses óxidos vão se solidificar. Tá? Quando que vai ser isso? Na transição de ferrita
gama, ferro gama, né, que é a nossa austenita. Quando a gente tem a transição de austenita para ferrita a 1372, eu vou ter a formação de um óxido, vamos desenhar um grão aqui, tá? Então esse aqui é um grão de aço, tá? Vou fazer de conta aqui que isso aqui é um grão de aço, aí tem os grãos vizinhos aqui, né? E aí a gente vai chegar a que conclusão? Que a ferrita, nesse momento aqui, em 1372 graus, eu vou ter uma precipitação. O cara que estava líquido, ele vai solidificar nos contornos de grão, tá? Claro que não vai ocupar todo o contorno de grão como eu estou desenhando aqui, mas o que vai acontecer? Quanto mais eu ocupar o meu contorno de grão com esse óxido de ferro, né, esse FeO, tá? E aí aqui eu tenho o ferro alfa, tá? Quanto mais eu tiver esse cara no contorno de grão, pior vai ser a qualidade do meu aço, tá? Então isso é fundamental que eu evite ao máximo a precipitação da vocita no contorno de grão, tá? Como que eu posso fazer isso? Com a desoxidação, tá bom? Então a aula de hoje é só para fazer comentários sobre esse diagrama, tá? Se vocês olharem na apostila que eu disponibilizo lá, que é uma apostila da Universidade Federal, existe, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, existe lá uma gama de cálculos que dá para fazer para encontrar a pressão de oxigênio, de equilíbrio, para encontrar valores de saturação de oxigênio dentro do metal, mas como eu disse para vocês, o que a gente está buscando aqui é entender comportamentos. Então o objetivo da aula é entender os comportamentos do nosso dos tópicos diversificados que eu apresento aqui. Nesse caso específico é o sistema ferro, oxigênio e essas precipitações. Então aqui a gente está buscando comportamentos. Para cálculos vocês podem utilizar um software ou vocês podem se informar melhor para coisas específicas, porque senão eu vou acabar delongando demais. Delongando, eu não sei se é a palavra certa, mas seria alongando demais as nossas aulas e talvez eu não conseguiria cumprir a meta toda, tá? Então, aqui a gente está buscando mostrar para vocês comportamentos, tá? Se vocês quiserem mais detalhes, vocês têm que recorrer à apostila, recorrer a mim, mas aqui eu gostaria que vocês entendessem comportamentos, tá? Então, a aula de hoje é basicamente isso, tá? Acredito que vocês, acredito que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. E aí, se vocês, mesmo assim, persistirem a dúvida, a gente tem que arranjar uma maneira de sanar essas dúvidas com maior densidade de material que eu passo para vocês, tá bom? Então, eu acho que o que eu tinha para falar hoje era isso. E obrigado a todos pela atenção até aqui. E até a próxima aula. Tchau, tchau.